no capítulo 28, então, retomando, ele dá ali o conjunto de regras, o direcionamento estratégico que ele, como excelente administrador, havia estabelecido para essa relação com Israel, diante das bênçãos que havia prometido a Abraão. Então, Deus ali dá um conjunto de orientações que Israel deveria seguir na entrada da terra, né, na possessão da terra, para que fosse uma nação bem-sucedida. Então ele começa a demonstrar que as coisas não seriam feitas de qualquer maneira. Ele começa a orientar, né, a nação de Israel, através de Moisés, lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que as coisas não eram para serem realizadas de qualquer jeito. Que a conduta de Israel pesaria sobre o sucesso dessas bênçãos que estariam sobre a nação de Israel na terra que Deus havia prometido a ele. Interessante. E aí, ao longo da história, nós vemos que a nação de Israel, ela num determinado momento, ela se mistura com outros hábitos, se mistura à cultura, e quando ela se mistura com outros povos, ela coloca de lado as orientações que Deus havia dado através de Moisés. A grande questão é que nestas orientações, Deus disse que haveriam grandes bênçãos por seguir a sua estratégia, a sua forma de gestão, a sua forma de direção. Deus diz a Moisés que aquela nação seria uma nação próspera se seguissem fielmente as orientações dos processos internos que ele havia estabelecido, os procedimentos morais, éticos, religiosos que ele, o Senhor, havia estabelecido. Então ele diz ali que a nação de Israel seria próspera no seu trabalho, teria muita fartura na sua semeadura, os filhos, os descendentes daquelas famílias seriam filhos abençoados, os inimigos do entorno não tomariam posse da sua terra, né? O fruto de todo o trabalho daquele povo, daquele público, seria próspero. Deus enviaria a chuva no tempo certo. Então haveria semeadura e Deus irrigaria a terra com a chuva, que faz com que aquela semente germine, né, brote, se transforme num fruto, numa colheita produtiva. Mas a regra era: vocês precisam se manter fiéis à estratégia que eu dou para vocês através da minha palavra. Em contrapartida, se porventura Israel se desviasse desse conjunto estratégico de direcionamento ético, religioso, moral, todas aquelas bênçãos deixariam de pertencer a Israel. Eles perderiam aquela bênção. E aí então os inimigos tomariam posse da sua terra, as suas colheitas já não seriam fartas, haveriam pragas, a intempérie, o clima já não seria satisfatório, Deus já não enviaria a chuva no tempo certo para que a semeadura que foi ali semeada, o trabalho que ali foi realizado, ele não seria próspero. E isto por quê? Porque Israel haveria abandonado o conjunto estratégico, a diretriz estratégica dada por Deus na sua palavra. Interessante. Muito interessante. Né? Porque Deus não quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Né? Quando Jesus diz, ele diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o que Jesus diz no Novo Testamento, ali Deus estava dando o conjunto de diretrizes a Moisés e estava sendo transferido à nação de Israel. Então o fruto do ventre, os filhos, os descendentes não seriam um povo abençoado. E ao longo da história, depois que eles entram na terra e eles começam a tomar posse na terra, o que nós vemos é que a nação de Israel, ela fere
essa diretriz dada por Deus. Ela não mais segue as orientações do Senhor. Ela coloca de lado aquilo que Deus havia dito na sua palavra. E uma das coisas que ele havia dito na sua palavra, para que eles tivessem isso em vista, é que eles não deveriam se aliançar com os povos, que eram os povos do entorno da terra. Eles haviam sido chamados para serem dirigidos por Deus, e não segundo a cultura popular. Então, e eles cometem exatamente esse grave erro diante de Deus, e quando eles se misturam na sua cultura popular, né, com a cultura popular desses outros povos, eles se distanciam da palavra de Deus. E não demorou muito, eles se tornaram idólatras. Não demorou muito, eles estavam oferecendo sacrifício a deuses estranhos, deuses que não tinham relação com o Senhor, né? Eles inclusive começaram a atribuir a esses deuses todos os benefícios que Deus havia dado a eles através do resgate que foi realizado com Moisés lá do Egito até este mesmo evento histórico registrado nas Escrituras. Aquele povo, o povo de Israel, começou a atribuir a deuses estranhos. É uma coisa interessante esse contexto dentro do Antigo Testamento, porque nós vemos essa mesma orientação no Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela não muda, ela não se altera, ela continua sendo a mesma. Né? E lá no Novo Testamento, nós vemos a orientação para não se colocar em um jugo desigual. Jugo desigual. Então, os negócios, as sociedades, o âmbito dos negócios, os sócios precisam ter a mesma visão. Então, no Novo Testamento, nós temos essa orientação, né, de que não se entre no jugo desigual. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. Quando ela se misturou, Deus não se mistura. Ele tem um conjunto de regras, de ordenanças, de orientações. Sim, ele é um Deus gracioso, mas ele não muda. Ele não se adapta ao ser humano. É o ser humano que se adapta a Deus. Ele é o Senhor. E no capítulo 56 de Isaías, que é o que eu vou ler, nós temos um contexto interessante, porque aquele povo entra em cativeiro, então o clima não era favorável para a sua semeadura, os filhos se desviaram totalmente das orientações de Deus, a cultura religiosa passou a ser agora envolvida por outros deuses, e a idolatria fez parte deste processo. E Deus falou: agora vocês vão colher daquela aliança feita através dos escritos de Moisés, lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Agora vocês vão entrar na área da disciplina. Por quê? Porque vocês quebraram a aliança. Então Deus trata as coisas como quem tem uma aliança. E vocês quebraram a aliança. Vocês quebraram o tratado. E aquele tratado, aquele contrato, que é judicial, é jurídico diante de mim, tem cláusulas que trazem disciplina, trazem multa. Vocês vão entrar numa multa contratual agora. Então a sua semeadura não será mais produtiva. Eu não vou mais mandar a chuva no tempo certo. Os seus inimigos vão tomar posse da terra de vocês. Vocês serão escravos do povo que vocês deveriam dominar. E vocês vão entrar em caos, porque vocês quebraram o meu contrato. Acontece que Deus é uma pessoa extremamente graciosa. E no momento em que aquele povo, ele percebe o tamanho do erro que ele havia cometido, e muitos morreram por estes erros, porque as guerras eram evidentes, o domínio territorial ele era realizado através da força militar. Muitas guerras passaram por ali, muitas pessoas morreram, e Deus, em
determinado tempo, mandava os seus profetas para que a nação de Israel, para que o remanescente, para que aqueles que estivessem passando por essas dificuldades resgatassem a sua consciência acerca daquele tratado que havia sido realizado lá em Deuteronômio 28. E o que eles deveriam fazer? Eles deveriam se arrepender e voltar os seus caminhos para a aliança formada por Deus através de Deuteronômio 28. E quando esse povo ele se volta para Deus, aí Deus fala, então agora estamos retomando a aliança. Estamos agora então de acordo que as orientações, as regras, quem manda aqui sou eu sou o Senhor, estamos de acordo? E aí o povo arrependido, então está bem. Então agora vamos ver as orientações de Deus lá no capítulo 56 de Isaías. Ele diz assim, sejam justos e honestos para com todos. Isto por quê? Porque aquele povo, por causa da ambição, os nobres, os poderosos, os grandes, os legisladores, os reis, os governadores, eles começaram a violentar os mais fracos nos seus trabalhos para o enriquecimento e benefício próprio. E isto é algo que a lei condenava. E Deus olha e falou, vamos retomar isso, vamos passar aqui, vamos repassar essa situação. Porque se vocês voltarem a praticar aquilo, eu vou reter a chuva do céu de novo. E os vossos inimigos serão poderosos sobre vocês. Porque eu não admito que certas coisas aconteçam diante de um povo que recebeu a orientação de como pode ser bem sucedido diante de mim. Porque sou eu que mantenho, sou eu quem é o doador da vida e sou eu quem estabeleço o sucesso diante das pessoas que têm compromisso comigo. Eu sou fiel à minha palavra, eu não volto atrás da minha palavra. Então, sejam justos e honestos para com todos. E aí diz o Senhor. Era a voz de Deus falando com aquele povo. Que o nobre não administre em benefício próprio, que não haja corrupção, que não hajam coisas escondidas, porque eu estou vendo tudo, eu vejo tudo. Que o direcionamento seja correto diante de mim. Não usurpem o direito alheio. Não passem por cima nos contratos que vocês fizerem. Aquilo que vocês assumirem de compromisso, honrem. Percebe? Era isso que Deus estava dizendo. Porque a palavra dada diante de mim, eu cobro a palavra dada. Era isso que Deus estava dizendo. A minha salvação está se aproximando. Ou seja, vocês ainda vão passar por um período de cativeiro. Vocês vão passar por um período de dificuldade. Mas como vocês estão se voltando para mim, a minha salvação, eu estou levantando uma pessoa poderosa, porque vocês não têm forças para saírem da situação que vocês se meteram. Então eu estou levantando uma pessoa poderosa. Vem de uma outra nação, e a história registra que Ciro o Grande foi chamado por Deus, um rei persa, para dominar a nação babilônica, que governava a nação de Israel, e foi chamado para libertar Israel. E quando Ciro o persa, a história registra isso, não é só a Bíblia, quando Ciro o persa, ele conquista a nação babilônica, a primeira coisa que ele faz é libertar a nação de Israel e autorizar a reconstrução do templo de Israel. Interessante, porque Ciro não era um servo de Deus. Mas ele tinha no coração dele o ato de conquistar para libertar. Ele era um libertador nato. A minha salvação está se aproximando e em breve eu mostrarei a minha justiça. Abençoarei o homem que tomar uma decisão firme de não trabalhar nos meus dias de descanso e não fazer o mal. A lei dizia para guardar o sábado. Coisa que nós vemos que no Novo Testamento, para o povo e o público gentil, existe uma regra específica. Essa promessa não é só para os judeus, é para todas as pessoas de outras nações que me obedecem e vivem entre eles. Então aqui Deus estava dizendo o seguinte: eu tenho sim um bom compromisso com o povo judeu, mas eu amo a humanidade. Eu me revelo à humanidade e derramo amores pela humanidade.
Portanto, todo aquele que se voltar para mim, dentro da aliança que eu tenho estabelecido, eu serei o seu Deus. Eu quero ser o Deus dele, eu quero que ele me escolha. E para os que perderam a capacidade de filhos também. Eles não serão separados do meu povo. O Senhor promete a esses homens que não podem ter filhos: se vocês guardarem os meus dias de descanso, fizerem a minha vontade e obedecerem a minha lei, eu lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e filhas. Eu darei a vocês um nome eterno que nunca vai ser esquecido. Deus está falando do futuro, está falando que com a vinda do Messias, este público, esta nação, este povo, que não era descendente de Abraão, não vinha do sêmen de Abraão, não era descendente do sangue de Abraão, pessoas que pertenciam a outras nações, se também se voltassem para ele dentro da sua palavra, ele os receberia como filhos. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele chama Abraão e diz assim: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas do céu. E Abraão olhou e falou: uau, isso aqui é difícil de contar, hein? Vai rolar não. Tem muita estrela aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ao planetário. Eu já tive e quando posso vou para admirar a beleza da construção, tudo aquilo que Deus realizou. E se nós não tivéssemos a poluição, eu diria que a noite seria muito parecida com o dia por causa do volume de estrelas que existem lá. Deus, não satisfeito com aquela resposta de Abraão, ele diz assim: agora olha o pó da terra, Abraão. E Abraão olhou e disse assim agora ele a Abraão: conte. Ele falou: agora ficou ainda mais difícil, hein? Porque tem poeira aqui. Tem muito pó aqui, dá para contar isso não. Pois é, assim serão os seus descendentes. Deus ali estava dizendo para Abraão: Abraão, tem um povo que será seu descendente porque vem do céu, porque crerão em mim, ainda que não sejam descendentes do seu sangue, que venham da sua terra. E aqui nós vemos Deus falando a Isaías da mesma forma. Fala para estas pessoas que se elas se voltarem para mim, eu as terei como filhos e darei a elas um novo nome. Apagarei completamente todos os seus erros, os seus pecados, não me lembrarei mais deles e terei para com eles uma aliança eterna. E os tratarei como filhos queridos. Eles habitarão em família. Eles serão a minha família. Então eu gosto desse texto, porque este texto mostra que Deus está olhando não só para o povo judeu, mas também para todas as nações da terra. Ele está com a sua mão estendida e nos convidando para nos aproximar dele. E a forma de se aproximar dele é se dirigir a ele pela sua palavra. A sua palavra é soberana. Ela é a forma com que nós devemos observar para nos aproximar dele dentro da relação que ele pretende ter conosco. É algo maravilhoso. E todas as vezes que o homem foge, se distancia desta palavra, nós vemos que infortúnios, infelicidades tomam posse da sua vida. Ele não tem o vigor necessário, a esperança. Você vê que o ditado popular é que a esperança é a última quê? Que morre. Verdade, Glaucio? Por quê? Porque na mente humana, até a esperança morre. Ela pode ser a última, mas ela morre. Agora, Pedro diz que a nossa esperança é viva. Porque ele viu que a esperança da humanidade, que é Cristo, passou pela morte. E é esta esperança que Deus está falando aqui em Isaías. Eu sou poderoso para libertar aqueles que estão em cativeiro. Se vocês se dedicarem a mim, se voltarem para mim, eu não tenho qualquer dificuldade, no estalar de dedos eu mudo toda e qualquer situação. Mas é necessário que vocês levem a sério o compromisso comigo, porque eu levo a sério o compromisso com vocês. E nós vemos a seriedade desse compromisso quando Cristo vai para a cruz. Quando o preço que tinha que ser pago a Deus pelo pecado, o meu e o seu,
é pago pelo sangue do Filho de Deus. O único que era santo, era o sacrifício perfeito. Portanto, eu me alegro na bondade de Deus, que se manifesta através da sua palavra, que envia pessoas para falar para mim e para você da sua palavra, das boas intenções que ele tem de nos levar, como diz o Salmo 23, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Como ele está interessado nisso. Então, ouvindo você hoje, tenha em mente que era uma boa oportunidade para se aliançar mais e mais com o Senhor, para se aproximar mais e mais dele, porque dele vem a salvação. Mateus, agora é com você. Obrigado Claro, pela vamos lá. oportunidade, Mateus. Fico honrado, viu? Senhor Deus, agradeço por mais um dia e pela oportunidade de trabalhar. Peço que o Senhor abençoe todo o meu e nosso esforço. Que o Senhor abençoe nosso ambiente de trabalho e todas as pessoas com quem eu convivo nesse dia. Que o Senhor conduza as nossas decisões com sabedoria e com clareza. Que o Senhor dá-me paciência nos tempos difíceis. Que o Senhor nos dê foco nas tarefas e ânimo diante de todos os desafios, né? De todos os dias. Que eu possa agir com honestidade, respeito e dedicação em cada passo meu aqui dentro da RVX. E que com isso eu faça do meu trabalho um instrumento de crescimento e de serviço ao próximo. Entrego a este dia em tuas mãos, confiante que estarei guiado por ti e protegido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Mateus? Muito Imagina. obrigado. Amém. Fico grato.